nunca pensou em sair correndo de uma situação que gera muita ansiedade? Essa é uma reação natural do nosso corpo. Se fugir, sair correndo, evitar situações que nos gerem medo ou preocupação. Porém, a longo prazo, caso você tenha uma ansiedade patológica, tenha muitas crises de ansiedade ou tenha uma ansiedade mais elevada, esse comportamento, ele só faz com que sua ansiedade aumente cada vez mais, criando uma bola de neve, onde você vai ter cada vez mais sintomas que se tornarão cada vez mais intensos e que te prejudicarão cada vez mais. Quem me acompanha há mais tempo está cansada de me ouvir falar que a ansiedade nada mais é do que uma reação normal do nosso organismo. É um mecanismo de defesa feito para nos proteger e nos preparar para lutar ou para fugir de possíveis situações de risco para nós. Acontece que em situações que oferecem um risco real, essas reações, né, essa luta e essa fuga, elas são completamente eficazes, como por exemplo uma situação de assalto, um ataque de um animal, uma questão de um risco de acidente, né? Enfim, existem várias situações em que isso é completamente funcional. Porém, quando a gente tem uma ansiedade mais elevada, um transtorno de ansiedade mesmo, né? Quando essa ansiedade ela se torna patológica, essas situações em que você interpreta como perigo, essas situações onde você sente sintomas de ansiedade, costumam não ser tão perigosas assim, não é mesmo? Normalmente pode ser uma situação de falar em público, pode ser você frequentar lugares muito cheios, pode ser uma prova que você precisa fazer, pode ser uma avaliação, enfim, pensa aí qualquer situação que te gera ansiedade atualmente. Ela lá, na verdade, ela não te gera nenhum tipo de perigo, não é mesmo? Então, nessas situações, não há função nenhuma para você fugir e para você lutar. Então, quando você foge, quando você tenta escapar daquela situação, quando você evita, né, passar por isso, quando a situação é um pensamento, né, e você começa a mudar o seu pensamento, começa a tentar ir para outro caminho, lutar contra esse sentimento, contra esses pensamentos, contra os seus medos, você só está reforçando cada vez mais que aquilo é algo muito perigoso para você, que você não tem condições e não é capaz de lidar com aquela situação. Existem 3 principais problemas em relação a esse tipo de evitação, esse tipo de fuga das situações que te geram ansiedade. O primeiro deles é porque dessa forma você não permite que a ansiedade diminua naturalmente como ela é programada para fazer. Em segundo lugar, você não consegue mais questionar os seus pensamentos, você perde essa oportunidade. E assim você começa a interpretar os seus pensamentos, os seus medos, as suas preocupações, as suas ansiedades como se fossem fatos, como se fosse realmente uma situação de perigo ali acontecendo naquele momento, sendo que é só um pensamento, é só um medo. E em terceiro lugar, isso te limita completamente. Né? Como eu falei ali no começo, quanto mais você evita uma situação que te gera ansiedade, mais você aumenta essa sua ansiedade. Então isso vai só virando uma bola de neve. Durante a minha prática como psicóloga clínica, eu já atendi muitas pessoas que começaram evitando pequenas situações até chegarem ao ponto de evitar comer certas coisas, de evitar beber, sejam bebidas alcoólicas ou não, de evitar sair de casa e até deixar de fazer atividades físicas, sejam elas qual for, por medo das sensações que isso causa, né? Porque às vezes acelera um pouquinho mais o coração ou por trazer sensações parecidas com uma crise de ansiedade. Então imagina só que uma evitaçãozinha ali naquele momento te traz um alívio, que, ai meu Deus, eu não preciso lidar com isso agora, mas que isso vai só piorando cada vez mais ao ponto de você não conseguir viver, né? Mais por conta desses medos, tá bom? Então, muita atenção com isso. Ah, mas então se eu não posso evitar, o que eu devo fazer? Bom, para começar, é muito importante que você identifique quais são as situações que você está evitando. Algumas são muito óbvias, né? Às vezes você não faz uma apresentação em público por medo daquela situação, por medo de ser julgado, enfim, você evita completamente situações parecidas com isso. Mas outras são muito mais sutis, né? Como um pensamento, às vezes você não gosta de fazer tal coisa, né? Por conta de algo que pode te gerar, por uma sensação de que pode gerar algum tipo de ansiedade. Às vezes você evita uma atividade física por medo do que daquela sensação de coração acelerado, daquela respiração ofegante. Às vezes você evita comer um doce porque isso te deixa um pouquinho mais acelerado. Enfim, é muito importante que você comece a observar quais são essas situações, né? E você pode fazer isso durante o seu dia a dia mesmo. Como eu falei, tudo é um processo.
processo, então não adianta você querer terminar o vídeo aqui e, ai meu Deus, pronto, vou pensar aqui em tudo e é isso aí. Não, senta devagarzinho, anota no seu caderno, coloca ali, vou fazer uma lista das coisas que eu tenho evitado, das coisas que eu não gosto e vou analisar essas situações. Então vai escrevendo uma coisa de cada vez, vai vendo as coisas que você evita atualmente, que talvez você fazia antes e que hoje você já não gosta mais. Tenta pensar nas coisas que você não faz por medo de algum julgamento, ou por medo de sentir algo, ou por medo de acontecer alguma coisa ruim. E vai avaliando, tá? Cada situação dessa para você conseguir ter em mente o que é que você tem evitado. E em segundo lugar, ir praticando. Escolha a coisa mais fácil dessa lista, coisa que que você consegue enfrentar com mais tranquilidade ou menos ansiedade e vai fazendo isso aos pouquinhos, né? Vai se aproximando dessa situação aos poucos. Por exemplo, se você não gosta de sair de casa, se você não consegue sair de casa, tem alguma crise de ansiedade quando você pensa em sair para a rua ou em ir em determinado lugar, começa aos poucos, né? Vai um dia até o portão, depois você vai até a esquina, depois você dá uma volta no quarteirão, até você conseguir chegar em determinado lugar. E enquanto você vai fazendo todo esse processo, você pode ir diminuindo, usando técnicas de diminuição de ansiedade, fazendo um tipo de respiração, questionando seus pensamentos, né? Aqueles pensamentos ansiosos, mas se eu sair vai acontecer tal coisa. Não, peraí, quantas vezes antes eu não saí e nada aconteceu, né? Quantas pessoas não saem todos os dias e nada acontece? Vai tentando identificar fatores que comprovem que aquele teu medo, aquele teu pensamento ansioso não é real. Tá bom? Então, eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida você pode fazer aqui, né? Colocar uma pergunta aqui nos comentários, que eu terei o maior prazer em responder. Mas também é óbvio, né, que eu vou deixar aqui o recado. Se você percebe que a sua ansiedade está muito intensa, que você tem evitado muitas situações e que é muito difícil para você enfrentar cada uma delas, você também pode buscar a psicoterapia, tá? Que ela pode te ajudar demais. Eu atualmente faço atendimentos psicológicos online e trabalho muito com essa questão da ansiedade. Então, se você quiser conhecer o meu trabalho, quiser saber como que funciona, né, saber todas as informações aí, é só me chamar, né, no direct, me chamar lá no meu link da bio também no WhatsApp, que eu converso com você e explico tudo direitinho, tá bom? Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e até mais. Um beijo!